Facebook. Espero que hoje sem problemas de conexão. Então, vamos lá. Aí, muito bem. Tô descabelada mesmo. Já tava soltando aqui uns fiozinhos, mas não rolou. Vamos lá, gente. Sábado, dia 6 de novembro. E hoje a live sobre atitude. Ela vai ser uma live relativamente curta, tá? Perto das outras. Mas é uma live para que a gente possa juntar as ideias. Vamos entender a construção de raciocínio que foi feita nesses últimos 2 dias da live chamada. Então, se você participou do primeiro dia, nós discutimos sobre construção de novas ideias através de estudo, através de buscar novas informações, buscar fontes de conhecimento diferentes e ampliar um pouco mais o nosso repertório. Vamos falar que a gente foi estudar sobre assuntos que nos interessam e buscar então novas fontes, entender o que está acontecendo e sair da visão micro e ir para a visão macro, global, né? Olhar para fora e não só o que nos propriamente, como posso falar, nos afeta diretamente, né? Mas entender tendências, olhar para o que a forma como outros lugares, outros estados, cidades, países estão fazendo, tá bom? E aí buscando, bem-vinda, Ju, buscando aumentar o nosso repertório, estar atualizados, buscar mais informações, ok? Então, esse foi o primeiro dia. Aumentar o nosso repertório, entender melhor, fazer uma melhor leitura de cenário, combinado? Ontem, nós falamos de habilidades. Não sei se vocês conseguiram finalizar a tarefinha sobre Era como se fosse um mapa da vida, né? Que a gente fez. Um currículo da vida, analisando a nossa vida a cada 7 anos. Então, do 0 aos 7, dos 8 aos 14, que eu falei ontem, dos 8 ao 14, e assim por diante. Então, o que acontece? Bem-vindos. Então, olhar para cada fase da vida e fazer análise sobre o que foi estudado, quais foram as experiências, quem eram as suas referências, quais eram as habilidades que você tinha, o que foi marcante naquele período. Vocês conseguiram fazer? Me falem aí se alguém conseguiu. Porque o que acontece? Quando a gente olha para esse exercício, eu vou dar o meu exemplo enquanto vocês respondem. Quando eu fiz pela primeira vez esse exercício, gente, muitas fichas caíram. Uma delas é que eu tenho uma facilidade mesmo com trabalhos manuais desde muito nova, como eu dei vários exemplos ontem, e também com relacionamento interpessoal. Então, eu tenho um apelido entre meus amigos, principalmente na infância e adolescência, que é Tia Lígia. Por quê? Porque todo mundo vinha falar comigo, precisando de qualquer coisa, até rota de fuga, sabe? Assim, planos mirabolantes, eu era essa pessoa. Então, o que acontece? Essas relações interpessoais, elas estão presentes desde muito nova para mim. E isso tudo são pistas que, ao longo da nossa vida, nós vamos tendo. E se você para e realmente analisa, você começa a perceber. Só que eu preciso falar, eu não consegui fazer o exercício inteiro de cara. Eu tive que pedir ajuda aos universitários e pedir ajuda para minha mãe. E falei, mãe, né, sobre alguns pontos ali. Falei, mãe, eu não lembro, né? Para mim, principalmente a primeira fase, do 0 ao 7, que eu estava em Campinas. Falei, eu tenho poucas lembranças, não tem muito assim vivo, não tem tantos exemplos assim. E aí foi muito interessante, porque ao longo que eu ia falando as outras coisas que eu já havia anotado, ela, por exemplo, me falou uma coisa, falou assim, Lígia, você sempre arrumou um jeito de economizar. Eu falei, como que é isso? Ela falou, por exemplo, você ia no acampamento de férias. Você ia no primeiro ano, você pagava, gostava, só que para o segundo ano, você já tentava levar gente, porque eles falavam, se você indicar, sai mais barato para você. E você fazia isso. Então você fez isso um ano, o outro, e de repente era a sua turma toda que estava indo para o acampamento junto com você. E você pagando
quase nada. E isso, depois, já na época de cursinho, eu fiz a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Como assim? Eu estudei, então, a vida inteira de manhã, e chegou no cursinho, nós não estávamos numa fase muito boa aqui, e aí eu fui para o período da tarde por ser mais barato, né? Normalmente é assim. O de manhã é o mais disputado, então ele sobe em preço. O que acontece? Eu não me adaptei. E eu falei, Jesus amado, eu não vou passar, eu não posso reprovar outro ano, né? Tipo assim, não tinha passado no terceiro colegial direto para a faculdade. Falei, eu não tenho essa margem, né? A família não está bem, eu preciso passar. E aí foi muito interessante. Por quê? Porque eu fui procurar a coordenação e falei, o que eu posso fazer para pagar mais barato? Eu preciso estudar de manhã, minha família não tem condição e eu preciso fazer acontecer. Porque assim, gente, o mercado da educação também é uma fortuna, né? Então, na época, estamos falando de 2015, isso... Não, que 2015? 2005, isso... Era em torno de R$ 1.000 um cursinho pela manhã, né? Então, eu sempre fui bolsista em escolas particulares, tudo. Falei, então o que eu posso fazer? E aí eles me propuseram ser monitora na sala de estudos. E aí então eu trocava 1 hora de trabalho por algum desconto. Só que eu fui propondo, posso ficar mais, posso ficar mais, posso ficar mais? No final das contas, eu morava praticamente lá no cursinho, porque então eu assistia as aulas de manhã e trabalhava não só a tarde toda, mas eu trabalhava até o turno da noite. Então, de um cursinho que custava R$ 1.000, no final eu estava pagando acho que 190, entendeu? Então, isso, a minha mãe falou, Lígia, essa característica você fazia com outros exemplos, como, né, em outras situações, como, por exemplo, o do acampamento. Então, o que acontece? Isso mostra também iniciativa, proatividade, senso de urgência, noção, essa leitura de cenário, coragem, né, de meter a cara, falar, pedir, né, não ter medo do não e ir atrás. Então, o que acontece? Com esses 2 exemplos que eu estou dando aqui para vocês, é para vocês olharem, então, realmente fazerem esse exercício. E se tiver dificuldade, pergunte para pessoas que acompanharam, né? Às vezes uma pessoa do seu relacionamento que está do seu lado há muito tempo, ou então realmente pai, mãe, irmãos, pergunte, porque eu realmente estava assim, nossa, mas não estou achando que está sendo suficiente. Eu perguntei e, putz, vários insights. E por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento... Aí, ó, Ju, é isso, pede ajuda, não tem problema, tá? Mas faz esse exercício você primeiro. E aí depois vem pedindo ajuda aos universitários para revisar, tá? Vale a pena. E aí o que acontece? Quando a gente fala, então, que você, na aula 1, você começou a estudar novas fontes de informação, então você pesquisou mais sobre os assuntos que você gosta, você já viu alguns alertas, né, como eu ensinei, tem várias outras fontes que eu falei, quem quiser me manda no particular que você quer, me manda o seu e-mail que eu vou mandar uma lista de referências para vocês né, que não necessariamente seja receber um e-mail de notícias, tá? Existem outras formas, então podem falar. Por quê? Porque você sabendo sobre o que você quer pesquisar, vamos falar que é o assunto que você trabalha, que você domina ou algo que te interessa. Deixa eu ver aqui, colocando aqui no 4G para ficar melhor. Então, o que acontece? A partir do momento que você sabe o que você está pesquisando e depois o que você é boa, né? Então, essas habilidades... Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Só um segundo, gente. Porque no começo da live é sacanagem. Aí, acho que voltou. Voltou? Acho que voltou. Então, você tendo pesquisa sobre o que está acontecendo nesse momento, na sua profissão, na sua área,
sabendo informação atualizada e tendo repertório, isso já vai te trazer novas ideias. E a partir do momento que você faz esse exercício da análise das suas competências, do que você tem facilidade, do que é inerente seu desde nova, isso também, né, vai fazer a diferença, vai te dar um outro direcionamento de, nossa, se eu sou boa nisso, eu posso, então, fazer tal coisa de maneira diferente a partir de agora, já que eu tenho consciência sobre isso. E uma coisa que eu quero oferecer para todo mundo é o teste de perfil comportamental. Porque você responde um questionário e aí a gente marca um horário para fazer essa devolutiva, onde tem características da sua personalidade que são inerentes só porque você nasceu ali, e que existem 16 principais tipos de personalidade e você vai ter ali também, inclusive, outras pistas. Por que você faz tal coisa de determinada maneira? Por que você se comporta de determinada maneira em ambientes específicos? A sua forma de ver o mundo. Tem pessoas que têm mais coragem, tem pessoas que são mais inseguras, enfim. E aí a gente faz essa análise de perfil também, tá bom? Então, quem quiser, é um presente para quem está assistindo e só me chamar pedindo que a gente faz eu te mando o link da devolutiva, tá bom? Do teste. E qual que é a questão que eu quero falar hoje? A atitude. Como você pode utilizar desses... Então, você vai ter repertório, que foi o que eu falei ontem, sobre ter conteúdo e ter talento. Então, hoje eu quero trazer algumas informações, algumas sugestões de como você pode também utilizar então essas estratégias para você fazer o quê? Fazer um networking, por exemplo, para que você esteja aonde os assuntos estão acontecendo. Porque se tem uma máxima que ficou ainda mais latente, inclusive na pandemia, quem não é visto não é lembrado. Então vocês precisam se fazer presentes, inclusive nesse momento de ambiente digital. Então, ao invés da gente ficar vendo meme, ficar vendo besteira, coisas do tipo na internet, façam o seguinte: peguem esses assuntos que vocês se interessaram e comecem a pesquisar. Aqui no Instagram, comece a pesquisar quais são as páginas que falam sobre isso, quais são as hashtags que estão sendo usadas para você conhecer novas páginas. Eu uso muito o LinkedIn também, porque o LinkedIn hoje em dia ele tem grupos que eram muito dos grupos do Facebook. O Facebook continua funcionando, então existem grupos também de discussão, mas o LinkedIn eu acho uma coisa um pouquinho mais, não é organizado, mas mais profissional mesmo, mais focada, não tem tanta propaganda e tudo mais. Então peguem esses assuntos que vocês se interessam e procurem se fazer presentes nesses ambientes onde as pessoas estão. Então, por exemplo, então pega um assunto, educação empreendedora, como é o meu caso. Então, eu vou jogar nos grupos, vou pesquisar grupos do Facebook, educação empreendedora, vou pesquisar, vou usar a hashtag educação empreendedora aqui no Instagram, vou no LinkedIn pesquisar educação empreendedora e ver o que aparece. E a partir disso, então, eu posso o quê? Fazer contato para participar, pedir para entrar nesses grupos, ou então, se são páginas, começar a seguir essas páginas. E com o tempo, não apenas eu vou vendo o que as pessoas estão falando num tempo mais real e mais próximo, você acompanhar quem é aquela pessoa, como também você pode começar a fazer comentários, você pode começar a contribuir, né, agregando valor. Então, alguém fez uma publicação que você acha que a pessoa é coerente e tudo mais, faça um comentário que agregue, porque as pessoas leem os comentários. Eu falo por mim, eu vejo, as pessoas leem os comentários, eu comento na dos outros, mas aonde? Eu vou comentar, uau, parabéns, você é top? Não. Desenvolva o assunto que estiver sendo dito. Você entrou num grupo, veja quais são as últimas conversas, olhe os arquivos, se faça presente. A Bianca entrou aqui, a Bianca eu a conheci, foi essa semana, né, Bianca? Num dos treinamentos do Samsung Ocean, que está sendo feito em parceria com a Unicamp, né? Ela é aluna da Unicamp, inclusive, e nós
vamos desenvolver um projeto juntas, né? Nos conhecemos através dessa palestra, já entramos num grupo juntas e agora estamos aqui mantendo contato. Então, isso é algo que você pode fazer, você tem esse poder, a internet te permite. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês sobre fazer network, inclusive internacional, é porque isso é possível, está ao seu alcance. Então, o que cabe você fazer? Cabe você pesquisar. Por que não pesquisar em páginas em outro idioma? Em né, caso você fale, procure saber, procure ler textos, procure saber quem são as fontes. Pesquise, gente, tem que ter curiosidade. Então, o fato, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei dessa mesma estratégia. Então, eu peguei um assunto que eu me interessei. Então, vamos lá. Uma teoria de desenvolvimento pessoal, de perfil comportamental. Beleza. Comecei a pesquisar no LinkedIn. Achei um grupo em inglês que falava sobre aquele assunto. Até porque é uma metodologia não tão utilizada aqui no Brasil ainda. Então, pedi para entrar naquele grupo. Olha isso. A pessoa virou a administradora do grupo e me mandou no particular, em inglês. Lígia, né, seja bem-vinda, tudo, só que nós estamos fazendo reuniões no Zoom. Você gostaria de participar? Perguntei se não teria problema, né, por eu não estar lá nos Estados Unidos, né, assim, se fosse algo muito específico, se eu poderia participar. Adoraram ter alguém, uma brasileira. Sim, né, eu falei, não tenho conhecimento ainda, estou aprendendo sobre a teoria. Me convidaram. Isso foi em junho. O que aconteceu desde então? Todos os meses eu participo de uma reunião no Zoom, em inglês, discutindo uma teoria, mas com 10 mulheres incríveis, assim, fenomenais, um gabarito que eu jamais teria conhecido, assim, tão aleatoriamente quanto foi, se eu não tivesse feito esse primeiro passo de pesquisar sobre o assunto no LinkedIn e ver o que eu encontrava, quem que estava falando sobre isso. E agora eu tenho, então, um baita networking nos Estados Unidos de pessoas incríveis que podem me auxiliar, tá bom? Tá com mau contato meu computador. Um segundo que eu vou forçar aqui a internet. Me falem sobre essa estratégia. Vocês já haviam pensado nessa estratégia? Já faz sentido fazer isso para vocês? Porque, de repente, você não precisa fazer um network internacional. Às vezes, para você, isso não faz sentido. Não faz sentido. Só que, para mim, é uma teoria internacional. É um estudo internacional. E que eu quero falar mais sobre o assunto, quero aprender mais sobre o assunto para eu ser uma profissional top aqui no Brasil sobre essa teoria. Então, esse tipo de estratégia você pode fazer. Então, por isso que a aula de hoje é sobre atitude. É você, então, ver, às vezes você vai juntar o quê? Não necessariamente um assunto, mas você pode usar algo que você é boa. Se você é boa em trabalhos manuais, por exemplo, entrou a Dirce aqui, tem a Casa de Barcos também, a Dirce, vou pegar o exemplo da Dirce, que é mais próximo. A Dirce, ela faz doces finos, ela faz doces, sabe aqueles doces, como fala assim, bonequinhos, não sei, é com açúcar confeiteiro, mas enfim, biscuit, sei lá, não sei os nomes. Mas umas coisinhas mais lindinhas, anjinho, batizado, sabe aqueles doces gracinhos da dó de morder? São os doces que a Dirce faz. Então a Dirce, ela pode, por exemplo, pegar e estudar sobre isso, jogar grupo sobre, né, assim, como fala, doces caseiros, com o nome da teoria, e ver dali em diante, talvez surja um curso para aprender mais uma técnica, ela conheça novas pessoas. Às vezes ela fala assim, Lígia, mas eu vou me relacionar com pessoas que são da minha mesma profissão. Gente, eu sou indicada direto por outras profissionais.
Então, por quê? Porque as pessoas passam a ter o quê? Confiança, inclusive, porque sabe que você é atualizada, que você tem domínio sobre o que você diz, tá? Então, essas coisas são fundamentais de vocês terem iniciativa. E tô dando um exemplo através da internet, mas as coisas estão voltando ao presencial. Então, pesquisa, por exemplo, joga no Google mesmo, palestra gratuita e sobre o assunto. E vê o que aparece. E participa nos comentários. Olha só, um outro exemplo. No primeiro evento da Samsung, que eu até postei o certificado esses dias para trás, eu comentando, falando para o professor, né, professor da Unicamp, Campinas, sou de Campinas, mas falei que estava aqui em Ribeirão. E aí uma outra moça no comentário falou, chama Carla, sou de Ribeirão também. Chamei ela no particular, do Zoom lá, e falei, Carla, gostaria de trocar contato com você. Trocamos contato, ela inclusive já me indicou uma outra profissional da área dela, que eu falei, você faz isso, tal, ela não fazia, mas me indicou uma pessoa, e agora nós também estamos aqui desenvolvendo um outro projeto. Ela não é tão dentro do grupo inicial, mas já estamos mantendo esse contato. Outro exemplo, então posso jogar no Google curso gratuito, palestra gratuita sobre tal assunto e descubram, gente, e participem e, sabe, tenham essa iniciativa. Ninguém vai morder, ninguém vai fazer nada se você se apresentar, sabe? Os professores, principalmente coisas online hoje em dia, as pessoas querem que você interaja, né? Para não ficar um monte de câmera fechada. Então, mas agora estão voltando os eventos presenciais. Então, olhe, a associação comercial da sua cidade, Sebrae, outras instituições que possam ter de fomento comércio, assim, né? Tô pensando na parte profissional. Mas se for para o desenvolvimento de uma habilidade, oficina de não sei o que presencial, comecem a pesquisar, tá? Façam esses contatos. Porque, como eu disse, quem não é visto não é lembrado. Então, vocês vão estar tendo, inclusive, informação atualizada para discutir sobre. Vocês não vão ficar boiando numa conversa, você vai ter o que agregar. E, gente, a partir do momento que você agrega, as pessoas querem saber mais sobre você, elas estão interessadas em te ouvir. Então, elas querem conhecer, e aí, só o fato de você ter essa iniciativa faz com que as pessoas já falem, nossa, olha que bacana essa moça, entendeu? Então, por exemplo, hoje aqui nessa live eu tô vendo várias pessoas que inclusive conversaram comigo uma vez e estão aqui participando, entende? Ou então pessoas que me conhecem há mais tempo. Enfim, não importa, a questão é o como você faz para se fazer visto, utilizando, você não vai chegar despreparada, entende? É isso que eu estou dizendo. As novas oportunidades, elas acontecem se vocês tiverem iniciativa. Nós somos um país que foi colonizado, né? Eu falo que os índios esperavam da natureza, mas tinham, né, tudo da natureza, mas tinha que o tempo colaborar. Mas quando vieram os portugueses, a gente esperava da corte, né? Então nós estamos acostumados muito a esperar que o governo resolva a nossa vida. Só que a gente está vendo, né, que não dá para resolver tudo, porque a hora que o governo dá dinheiro para a gente, depois vem a inflação, essa conta não fecha. Então, o que acontece? Não espere passar a pandemia para começar a agir, não espere passar as coisas entrarem numa normalidade, numa retomada, para você começar a agir. Eu estou falando agora algumas dicas que você pode fazer nesse exato momento. Você vai sair dessa live depois e vai já procurar fazer essas pesquisas por esses assuntos ou por essas habilidades, por essas hashtags. Joga no Google, se você quer presencial, se você quer o online, não importa, tá? Então façam esse exercício. Essa é uma dica, assim, parece boba, mas a partir do momento que você começa a ver, e te digo mais, no ambiente digital. Então, por exemplo, você vai pegar aqui, minha página, Método Pamplona. Vou pegar o do Instagram, que ela é mais recente, né? O do Facebook era uma página pessoal, então tem de tudo um pouco.
Mas pelo Instagram profissional aqui, Método Pamplona, o que acontece? A gente tem, eu tenho alguns seguidores, né? E eu tenho outras páginas que eu sigo, né? Outras contas que eu sigo. O que você pode fazer? Você pode pegar, então, seja aqui no Método Pamplona ou então numa página de um assunto que você vai pesquisar e aí você vai nos seguidores lá ver quem aquela pessoa segue. Porque, gente, isso é uma outra forma de você entender a construção de raciocínio. E às vezes vai ser então um lugar onde você vai poder ter novas fontes e esse ciclo ele vai se retroalimentando e você começa a comentar, você começa a se fazer presente, você começa a participar e as coisas vão fluindo e você vai se fazendo visto, as pessoas vêm. Se você tem repertório, que foi a aula 1, que eu estou te ensinando a ter repertório, as pessoas vão ter mais confiança em você. E aí, se isso é num momento presencial, num ao vivo, né? Aliás, num presencial mesmo, né? No físico, o que acontece? Gente, você vai conseguir conversar, não é para ir embora na hora do cafezinho, é para você ficar e participar, tá bom? Então hoje a aula, ela é mais curta, mas porque se vocês fizerem, vai dar trabalho. Por quê? Porque você vai ver que um lugar leva a outro e vai se abrindo e você vai pesquisando e as coisas vão fazendo sentido e você vai ganhando mais confiança e de repente aquela habilidade que você fala, putz, nossa, eu posso usar isso daqui aqui, nossa, esse assunto faz sentido com esse desenvolvimento aqui e você vai construindo então todo esse repertório, todo esse relacionamento e você vai conseguir então a partir disso ter novas ideias, aprender com outras pessoas, contribuir com outras pessoas e fazer esse ciclo girar. Amanhã a gente vai falar sobre método, tá? Método de como então, a partir do momento que você já está com um relacionamento construído, informação, habilidade, como você pode fazer isso de uma maneira consistente, constante, diligente, intencional, que acho que é a palavra que eu mais gosto. Você ter a intencionalidade de se fazer presente, de falar, de contribuir, enfim, e não importa a forma. Isso não quer dizer, mais uma vez, não se trata de você virar blogueirinha, não se trata de você necessariamente abrir uma live e mostrar que a sua cara igual eu estou fazendo, não se trata disso. Se trata de você se fazer presente, se trata de você conseguir desenvolver esses relacionamentos e aí você então poder... Peraí. Por favor. Não, agora, por favor, eu estou em treinamento. Desculpa, gente, meu pai abriu a porta aqui e os cachorros entraram. Não, pode ir, tá bom? Obrigada. Então, o que acontece? Desculpa, gente. Então, o que acontece? Tem dois aqui agora. Então, a ideia é essa. Comecem a agir, usem dessas ferramentas e amanhã eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso de maneira intencional e constante para que vocês então passem a ter, né? Porque não adianta fazer um dia, é igual a academia, não adianta fazer um dia e você não vai ficar forte, não vai ficar sarado se você fizer só um dia, tá? Não adianta fazer dieta, né? Comer só um dia certo e a calça não vai ficar frouxa, tá bom? Então, amanhã a gente vai falar sobre isso. Vocês têm bastante tarefa de casa, seja de estudo, né, de fazer as pesquisas sobre assunto, seja o exercício sobre as habilidades, fazer aquela análise da sua vida a cada 7 anos, com os tópicos que eu falei ontem, seja então começar a fazer essa relação de pesquisa sobre esse assunto em grupos, em áreas, em eventos, em oficinas, em sites de universidade também, enfim, joguem, brinquem, vocês têm que testar para ver o que funciona, qual tipo de caminho faz mais sentido para vocês. Combinado? Dúvidas? Hoje é sabadão, gente, não vou segurar vocês 1 hora aqui, então queria fazer essa live mais curtinha. Vejam aí, me falem se vocês têm dúvidas.
Meus fiéis escudeiros estão aqui comigo. Dou-lhe uma. Tem um delayzinho, vou dar mais um minutinho, tá? Senão, encerro com 30 minutos aqui de live. Tudo bem? Hoje eu não penteei nem a sobrancelha, né, gente? Pra bagunçar. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Quem tiver alguma outra dúvida que lembrar depois ou durante os exercícios, fiquem à vontade para me chamar no particular, tá bom? Um ótimo resto de sábado para vocês. Amanhã, domingão, 7 da noite, estamos aqui. Também vai ser uma live mais curtinha, né? Para não cansar vocês. Mas vamos falar sobre o método para vocês fazerem isso de forma diligente, fazerem isso com consistência e de maneira intencional. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo sábado e até amanhã. Beijo, beijo.